Muito boa tarde, muito feliz de estar com vocês. É muito bom manter uma atitude, manter uma disciplina, manter uma prática, manter uma amizade. Buscam as criaturas estabelecer relações, casamentos, trabalhos, amizades, mas evidentemente é mais difícil manter do que conquistar. Tem lá suas dificuldades casar, fazer amigos, mas sem dúvida nenhuma o manter as amizades é um desafio maior. Manter os casamentos, manter-se nos trabalhos, praticar alguma coisa positiva, sem dúvida é meritório, sem dúvida é desafiador, mas manter-se numa prática positiva é um grande desafio da vida. Muito feliz por estarmos juntos, muito feliz por mantermos essa prática, muito feliz por cada vez que vocês e eu desenvolvermos a boa vontade para praticar o que aqui foi aprendido. Temos estado no capítulo 11, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Esse, Lei do Amor, da Justiça e da Caridade, é o mandamento maior de Jesus. É o que poderíamos chamar de a Constituição Universal, à luz da qual precisam ser colocadas e compreendidas todas as outras leis. Vejam, meus amigos, como a lei do karma foi tão mal compreendida na Índia e ainda hoje é mal compreendida entre nós, inclusive os espíritas, que tantas vezes perguntamos se é da lei de Deus que uma pessoa sofra, está certo atenuar esse sofrimento? Que é a mesma questão dos hinduístas que estabeleceram o sistema de castas exatamente porque consideravam errado ajudar os mais sofredores. E só tiveram essa dúvida eles como nós, no Oriente ou no Ocidente, porque não perceberam a importância, a Constituição, a lei maior que é a lei do amor. Já no entendimento da lei do amor, nós aqui cometemos outros erros. Opondo ao egoísmo, prática que praticamente todos entendem ser nefasta, ser a origem de todos os males, mas opomos ao egoísmo o altruísmo. Ego é eu em latim, altruísmo vem de altrus, outro, em latim.
Então, já que o tudo de ruim é o egoísmo, pensa o senso comum, o tudo de bom é o altruísmo, é viver para os outros, é negar a si mesmo, um abnegado. Muitos cultivam isso, muitos idolatram, exaltam o altruísmo como a grande virtude. Não percebem que Jesus discorda disso. Ao nos propor que amemos sim o outro, mas no mesmo estágio, com a mesma importância que amamos a nós mesmos. Nem o eu acima do outro, nem o outro acima do eu. Amar o próximo como a si mesmo é uma sublime virtude, só menor do que a necessidade de amar o todo acima de todas as partes. Acima do outro e do eu deve estar o todo, Deus, sobre todas as coisas. A máxima de Jesus encerra chaves fundamentais, práticas para o nosso dia a dia. É errada a nossa programação mental e que nós repetimos com maior orgulho: pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus cônjuges, eu faço qualquer coisa. Não é correto isso. Porque acima do amor ao próximo está o amor a Deus, que é perfeitamente bom, certo e justo. Portanto, pelos nossos amores, nós não devemos fazer qualquer coisa. Devemos apenas fazer o que for bom, certo e justo. Há maravilhosas chaves éticas, morais, no mandamento maior de Jesus. Precisamos estudar a fundo e estudar para nos reprogramar. Vejam se isso não faz sentido para vocês. Nessa esteira, vamos hoje estudar o eu frente ao outro, a justiça do eu, do direito individual perante a justiça do direito do outro. Vamos lá? Questão 877. Kardec pergunta: a necessidade que o homem tem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações especiais? E a resposta é sim. E a primeira delas é de respeitar os direitos alheios. Então, o indivíduo que quer ter os seus direitos respeitados tem por obrigação respeitar os direitos alheios. E continuam os espíritos: aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Na terra, onde muitos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa o revide. E essa é a causa da perturbação e da confusão na sociedade humana. Vejam o Oriente Médio, se não é um símbolo para isso, baseado num pretenso direito ao revide e à vingança. Os povos se agridem, se massacram, se oprimem, se matam há milênios. Há milênios. Não é uma tragédia isso? Terminam
os espíritos essa pergunta dizendo: a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Os antigos falavam com bom acerto que o direito de um termina onde começa o direito do outro. Claro que o direito do outro não termina com o nosso direito, mas a noção do limite é essa. O nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Não podemos invadir o direito do outro, assim como não devemos permitir que o outro invada o nosso direito. Se tudo isso for feito com respeito, com clareza de valores, não gerará violência. Não se confundirá com revide, não se confundirá com a vingança. Não é? Fundamental ter capacidade de impor, de apresentar limites aos outros que tentam invadir o nosso direito. E de aceitar quando os outros impõem limites, quando nós invadimos os direitos dos outros. Vejam como é importante esse estudo. Vamos continuar. Questão 878. O homem pode enganar-se quanto à extensão do seu direito? O que ele deve fazer para conhecer o limite desse direito? Olha como o assunto é rico e complementar. O limite do direito do homem será sempre o de conceder aos seus semelhantes o mesmo que concederia a si em idênticas circunstâncias. A máxima de Jesus sempre: faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Esse limite deve ser praticado entre os homens de forma recíproca. Mas mesmo quando outros não lhe respeitarem, seja você aquele que respeita os outros. Como Madre Teresa falou magistralmente, a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, sempre esteve entre nós e nossas consciências. Então, sejamos aquele que respeita o direito dos outros, mesmo quando os outros não respeitam o nosso. Porque a finalidade da vida, a paz na vida, está em estar em acordo com a nossa consciência. Então, repetindo, o limite do direito do homem será sempre o de conceder aos seus semelhantes o mesmo que concederia a si em idênticas circunstâncias. Esse limite deve ser praticado entre os homens de forma recíproca. E acrescentamos aqui, inspirados em Teresa de Calcutá, que maravilhosa inspiração, que mesmo quando o outro não respeite o nosso direito, cabe a nós o dever de respeitar o seu direito. Muitos são aqueles que não reconhecem o direito dos criminosos, dos bandidos. Mas está aí, inspirado em Teresa de Calcutá, inspirado em Jesus que fala, nos manda amar os nossos inimigos, que os criminosos, os violentos, precisam ser respeitados por nós para que não sejamos nós derrotados pelos violentos, pelos criminosos, pelo chamamento que nos fizemos ao crime. Porque no momento que
que somos agredidos pelos criminosos, nos damos o direito de também sermos agressivos, nós perdemos. Nós nos igualamos. Nós nos tornamos também criminosos, enredando-nos num círculo de vinganças mútuas, onde ambos criminosos apenas se alternam na posição de vingadores e vingados. – 878A. Mas se cada um conceder a si mesmo os direitos que concede ao seu semelhante, como ficará a obediência em relação aos superiores? Isso não será a anarquia de todos os poderes? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde aqueles que têm posição mais humilde até os que têm posição mais elevada. Então, os direitos naturais são para todos, todos são iguais perante os direitos naturais, já que não somos todos iguais perante os direitos dos homens. Mas perante Deus somos todos iguais. Deus não fez uns mais puros do que outros, pois todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Entretanto, os direitos que o homem estabeleceu desaparecem com as suas instituições. Foi exatamente o que dissemos. Além disso, cada um tem consciência da sua força e da sua fraqueza e saberá sempre ter certa consideração com aqueles que mereçam, por suas virtudes e sabedoria. Então, mesmo nós, sendo mais desenvolvidos em certos campos, é nobre, é produtivo, é didático que reconheçamos os avanços dos outros em certas outras inteligências. Hoje a ciência fala em 9 tipos de inteligência, alguns autores falam em mais. E cabe-nos reconhecermos as capacidades alheias para uns serem educadores dos outros e para todos crescerem. Não é? Cada um deve ter consciência da sua força ou da sua fraqueza, e assim saberemos sempre ter certa consideração com aqueles que mereçam, por suas virtudes e sabedoria. É importante destacar isto para que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essa consideração. Na família universal, como na família humana, os maiores não são aqueles que têm corpos maiores. Os maiores não são aqueles que têm mais idade. Simplesmente, os maiores são aqueles que servem. Jesus proclamou claramente: o maior será aquele que mais servir. Então nem ninguém é verdadeiramente maior quando exige ser servido. Alguém será verdadeiramente maior exatamente quando servir. Disse Jesus: eu estive entre vós como aquele que serve. Antes de tirar sua túnica, tomar uma bacia de água e percorrer
discípulo por discípulo, lavando os seus pés. Quer imagem mais eloquente? Não há. É importante destacar isto para que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essa consideração. A obediência aos superiores não fica comprometida quando a autoridade é exercida com sabedoria, com generosidade, com empatia, com respeito. Então, o respeito aos superiores é sim um dever, mas também os superiores têm o dever de respeitar os seus subordinados. Há um equilíbrio aí, e quando esse equilíbrio não acontece, como nós já frisamos na resposta anterior, cabe sempre a nós mesmos respeitar o outro. Até o limite do que é certo, do que é bom, do que é justo para todos. Claro que se alguém lhe conta em confidência de amizade ter um plano de assassinar alguém, não lhe cabe, a título de fidelidade, a título de amizade, guardar esse segredo. Isso seria cumplicidade com um crime. Então, a sua amizade vai até aquilo que é bom, que é certo, que é justo. Se o seu filho lhe fala de haver praticado um roubo, e você ficar quieto, porque pelos meus filhos eu faço qualquer coisa, você está errado, claro. Inclusive ensinando muito mal o seu filho. Porque o nosso amor ao próximo é subordinado pelo amor a Deus sobre todas as coisas, pelo amor ao que é bom, ao que é certo e ao que é justo. Que ferramentas fundamentais para todos nós, especialmente nesses tempos de transição planetária, onde somos todos chamados a tomar boas decisões. Para tomar boas decisões é imprescindível ter clareza de valores. Pergunta 879, a última do nosso estudo de hoje. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A exemplo de Jesus, nosso modelo e guia, seria o caráter do verdadeiro justo, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não existe a verdadeira justiça. Então, verdadeira justiça só poderá ser praticada quando equilibrada com o amor, com o serviço, com a fraternidade. É o amor, o serviço e a fraternidade que nos dão autoridade para praticar a justiça. Pensem, amigos, a respeito disso, vejam se isso faz sentido em suas vidas. Assistam mais de uma vez essas reflexões. Reprogramemo-nos pelo amor e pela justiça. Foi essa a missão, foi essa a proposta, foi esse o exemplo de Jesus para todos nós. Muito bom. Compartilhem, amigos e amigas, porque esse estudo de hoje é especialmente necessário para todos nós nessa transição planetária.
Viver bem é tomar boas decisões, e tomar boas decisões exige clareza ética. Vamos saudar os amigos, Marco Aurélio Trindade, dizendo: o direito do puro amor traz a paz infinita, traz a justiça infinita também. Lúcia Galvão, dando seu boa noite a todos. Gugu Souza, externando sua gratidão a todos os amigos. Rosa Amaral, saudando, assim como Adelaide Dias, Mari Pereira, Emir Cajazeira, a todos os amigos. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, assim como das vítimas das guerras, vibrando pela paz mundial. Devemos mesmo pensar toda essa luz que brotou daqui, somada à luz dos coordenadores desse grupo, somada à luz generosa do amor de Deus, e emitir toda essa luz ao Oriente Médio e à Ucrânia, ao Sudão e à Síria, a todos os países conflagrados, para curar as feridas, para despertar os homens em geral e os dirigentes em especial ao amor, à justiça e à paz. Que assim seja com todos nós. Mônica Silva e Domingos Natalo Filho, dando as suas saudações a todos. Vou agora mesmo compartilhar em todos os meus grupos e peço a vocês, compartilhem em todas as redes sociais, para que essa luz seja emitida aos povos e aos dirigentes dos povos em guerra. Que essa luz exploda, ilumine nossos corações e nossos cérebros, para que nos orientemos às melhores decisões. Graças a Deus, graças aos amigos, e até a próxima.